mais uma vez eu te dou as boas-vindas ao nosso programa Saúde e Terapia. Eu sou Carla Stael, meu amigo Leandro Maurati, somos terapeutas integrativos e tiramos esse tempo para comunicar com você, trazer informações, trazer dicas de saúde, bem-estar, como você fazer da sua vida uma vida com mais qualidade. E a gente quer continuar, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou sobre o que a gente pensa, o que a gente sente sobre nós mesmos, com o assunto de hoje, que é relacionamento. Sim, perfeito. O relacionamento está ligado a tudo na nossa vida, né, Carla? Então a gente se relaciona com os nossos pais, com os nossos irmãos, com a nossa família, e a gente vai crescendo, precisa se relacionar com os nossos amigos, com colegas que a gente não conhece, e a gente vai crescendo e a gente vai para o trabalho e vai se relacionar de novo com outras pessoas que a gente não conhece. Então, se conhecer, ter autoestima, saber quem somos, para ter bons relacionamentos, segurança naquilo que a gente está falando e da forma que a gente vai viver com as outras pessoas, vai realmente dizer quem nós somos e o quanto nós podemos ser felizes ou infelizes quando não nos conhecemos. E essa felicidade ou infelicidade vai se refletir mesmo lá no relacionamento, né? Perfeito. Você é um ótimo profissional dentro da sua casa, quietinho, dentro da sua cabeça? Não, você precisa entender o relacionamento de uma forma maior, né? Até porque relacionamento já diz, envolve eu, envolve o outro e envolve o ambiente, né? Se a gente está, como você disse, no primeiro ambiente família, a gente tem muito mais liberdade de expor até nossos sentimentos, mas se você está num ambiente de trabalho, você tem que adequar essa sua expansividade, né? Essas suas brincadeiras, enfim, seu sentimentalismo, né? Sua parte mais interna, dosar isso, né? Para que isso seja compatível com o ambiente que você está. Exatamente. E existem várias situações em que a gente vai aprendendo com os relacionamentos a mudar mesmo o nosso perfil. Não é nos anular, mas é adequar àquele momento. Se adaptar. Se adaptar àquele momento. Até porque quando a gente não consegue se adaptar, aí vem outros problemas, né, que é o que a gente trata aqui no consultório, na clínica, que é o burnout, por exemplo, né, que é uma ansiedade gerada no trabalho por uma cobrança excessiva do chefe, por uma cobrança excessiva, às vezes, sua mesma interna, até, de que você precisa dar conta de tudo, resolver tudo, e na verdade, nem sempre a gente consegue. Aí vem, mais uma vez, a questão do relacionamento, a questão da humildade, de você saber pedir ajuda, de você saber pedir socorro, me ajuda aqui porque eu não estou dando conta de resolver isso, né? E muitas vezes a gente não faz isso, a gente vai acumulando e quando a gente vê, a gente acaba doente. Isso. Então, saber se relacionar, saber entender nossas forças, né, e as nossas fraquezas é extremamente importante para que a gente não só fique bem com nós mesmos, né? O relacionamento contigo mesmo tem que estar bom. Com certeza. Para que a gente possa se relacionar bem com as pessoas e resolver equilibrando as dificuldades, os desafios que a vida vai trazendo para a gente. Nossa, super interessante o que você falou. Existe o que a gente chama de relacionamento interpessoal, que é de uma pessoa para outra, né? Isso. E o intrapessoal. Eu preciso ser gentil comigo, né? Eu preciso entender que eu tenho limitações físicas, emocionais, né? Eu gosto muito de seguir uma linha de entender que até nesse momento, homens e mulheres se comportam de maneira diferente. Até por uma questão fisiológica, a mulher tem ciclos, né? Na vida, no mês, né? Os ciclos menstruais levam ela a uma habilidade maior em determinados momentos e outro. E às vezes a gente, por estar envolvido no que a massa faz, né, o que todo mundo faz, a gente se culpa por não estar bem naquele dia. Sim. Então, é importante que a gente seja gentil com a gente mesmo, né? São várias maneiras da gente conseguir, inclusive, se poupar num determinado momento, como você falou, para evitar um burnout, para evitar que você queime tudo de uma vez só. Isso. E aí, sim, perca, né, até as amizades, porque você já não dá mais conta, né? Ou perca um emprego porque você começa a falhar.
exatamente por não se conhecer. A gente fala e tudo volta para o autoconhecimento, né? É um movimento muito interessante que a gente precisa e libertador, considerar. né? É isso que liberta as pessoas, porque a falta de conhecimento, a falta de entender quem a própria pessoa é, de se valorizar, como a gente falou no programa passado sobre a autoestima, quem eu sou, qual é o meu talento, né? O que eu estou fazendo nesse mundo aqui? Eu vim só para servir os outros, né? Sim, ok, mas isso te faz feliz? Isso é o teu talento ou não? Quando não é, isso acaba virando uma coisa que te consome o tempo todo, e não pode ser assim, né? Os relacionamentos, eles existem para nos fazer bem, não para nos fazer mal. E o ambiente que a gente vive precisa ser assim. E como que eu tenho bons relacionamentos? Uma das coisas que a gente precisa entender para que a gente tenha bons relacionamentos é a comunicação. A gente precisa falar, a gente precisa aprender a falar. E falar não é agredir, não é gritar. Falar é conversar, é dizer para as pessoas o que a gente está sentindo e qual é a direção que a gente gostaria de estar seguindo. Porque quando a gente está falando de relacionamento, vamos falar de um relacionamento, por exemplo, conjugal, de um homem e de uma mulher. Ali você tem um relacionamento onde a pessoa que mais tem intimidade com você é o teu parceiro ou parceira, né? Ela te vê por inteiro como você vê o mundo. E muitas vezes você não tem a liberdade de falar uma coisa importante para que você se sinta melhor. E isso precisa acabar. Uma das coisas importantes para que a gente tenha bons relacionamentos, quando a gente diz homem e mulher, né, ou o casal. Independente do gênero, é a transparência, é a comunicação. Diz para a pessoa que você não gosta, diz para a pessoa que você gosta, faça uma conversa, um bate-papo, uma reunião ali, e que seja uma reunião de transparência para que as pessoas entendam, olha, esse ponto, dessa forma que você faz, não está me fazendo feliz. Ter essa liberdade é extremamente importante, porque isso vai fazer o seu relacionamento melhorar a cada dia. Sem dúvida. E as pessoas perguntam, mas Leandro, eu tento falar com meu marido, eu não consigo, ele não deixa, ele não me entende, ele não me ouve. Você precisa procurar ajuda. E nem sempre, e isso é uma outra questão que a gente tem que deixar bem claro, né, Carla? Porque as pessoas acham que vir para terapia, procurar um psicólogo, às vezes até um psiquiatra, é uma pessoa que está doente mentalmente. E às vezes ela não é doente mental, ela está naquele momento com alguns problemas psicológicos e emocionais, porque o ambiente, os relacionamentos fizeram com que aquilo acontecesse. Sim. Mas para isso nós estamos aqui, para isso os profissionais de saúde, eles existem para direcionar, para ajudar a resolver esses conflitos, para que as pessoas tenham bons relacionamentos. Tendo bons relacionamentos, a vida vai seguir muito mais leve, vai fluir muito melhor. O segredo da vida é o equilíbrio, né? Exato. Então, quando você falou, a gente veio aqui para servir o outro, não tenho dúvida, né? A gente sempre se coloca, a nossa realização é ajudar, é levar outras pessoas a serem melhores, a conquistarem também, né, o seu melhor. Mas tudo precisa ter um equilíbrio. Exatamente. Eu preciso que a minha autoestima, voltando, né, mais uma vez, ela esteja equilibrada para que eu entenda o que é me doar saudavelmente ou o que é me anular para que eu não enfrente um desagrado, alguma coisa assim. Então, eu preciso entender qual é o meu limite. Quando a gente fala em levar para o outro, desde que com respeito, o outro vai entender, porque primeiro eu tenho que achar o meu limite, primeiro eu tenho que achar qual é o meu ideal. Se eu não enfrento, né, a gente vê muito dessas situações nos atendimentos que a gente faz, né? A pessoa chega sem ter noção de que ela estava evitando o confronto. Isso. Então, ela cria um ambiente de não vou falar porque ele não me entende, ou então, mais uma vez, o equilíbrio já chega chutando a porta. E aí vai me ouvir de qualquer jeito. Aí você está invadindo o espaço do outro e o outro, com toda razão, vai se retrair. Ou seja, você criou um outro problema. Se ele não te ouvir, agora ele tem razão para não te ouvir. Sim, né? Então, a gente tenta, quando há uma dificuldade, como você muito bem colocou, qualquer terapia, inclusive as terapias integrativas a que a gente se dedica com tanto, né, cuidado, com tanto carinho para trazer as pessoas de volta ao tão desejado equilíbrio. Sim. A finalidade é essa, é mostrar a ela que naquele momento ela não está enxergando uma saída. E é comum
que a gente esteja lá no chama o olho do furacão, a gente só vê a poeira rodando em volta e você não entende como sair daquilo. Mas tem saída. E quando você traz para o equilíbrio, traz para a calma, para o respeito, a outra pessoa vê a diferença. Sim. E aí é possível que ela faça o contato que você tanto tentou fazer e não conseguiu. Sim, sim. Muito importante. Sim, e a gente às vezes acha, né, que muitas vezes aí são duas questões que você colocou muito bem, que é a primeira, não responder e absorver tudo, mas vai chegar um ponto que aquilo vai te causar um grande problema, Sim. uma certa angústia, uma tristeza, porque você vai acumulando tantas coisas por não responder, né, por não dialogar, pela outra pessoa não te ouvir, ou não como saber se colocar muitas não vezes. saber se colocar, ou vai para o outro ponto totalmente ao contrário, que é chutando a porta, como você muito bem colocou. As duas maneiras são maneiras muito ruins de se resolver as coisas, né? Porque a gente não se resolve nada com a violência e a gente também não se resolve nada absorvendo tudo sem falar aquilo que a gente sente, anulando, porque né? se anulando. Em algum momento vai dar problema, em algum momento a gente vai se sentir muito mal com aquela situação. Isso. Então, mais uma vez, a comunicação é o segredo para os bons relacionamentos. As pessoas precisam se comunicar, precisam conversar, precisam dizer o que estão sentindo e quando não está resolvendo, precisam buscar ajuda verdadeiramente. Porque é isso que vai fazer a pessoa novamente se encontrar. A tirar aquelas dúvidas ou aquelas questões que ela está absorvendo tanto e colocando aquilo para fora de alguma forma, né? Então, é muito importante que a pessoa ela converse, que ela se comunique, ou seja, com o conflito que ela tem, ou as pessoas que ela está tendo esse conflito, ou que ela realmente procure ajuda terapêutica de um profissional de saúde para que possa ajudá-la e direcioná-la da melhor forma possível. E não tenha dúvida que a maioria dos problemas que a gente enxerga, as tempestades, né, os furacões que a gente vê, nem sempre são daquele tamanho. Muitas vezes a gente está fragilizado e não enxerga a saída. Por isso que uma ajuda terapêutica pode te fazer, assim, ganhar 10 anos, né? Sim. Do que você ficaria ali quebrando cabeça ou adoecendo como de verdade, né? O segredo de qualquer relacionamento é você misturar. Claro, tem que ter emoção, né? Você tem que se colocar no lugar do outro. Empatia, né? Isso é uma expressão quase perdida por aí. Hoje a gente quer fazer valer a nossa opinião, a gente ouve a opinião do outro e se a gente é frágil, a gente acata, né? E a gente nem entende. Então, um grande passo é a gente exercitar mesmo a nossa autoestima para que a gente seja forte o suficiente para ter empatia pelo outro e entender que às vezes realmente não é o momento de falar com ele. Não sei, o time de futebol perdeu, o cara não está muito feliz e é ali que você vai fazer uma DR, né? Vai discutir a relação ali. Relaxa. Não é o momento. Não é o momento, né? É uma mistura de razão e emoção, você vai ali achando, né? E as mulheres têm toda a capacidade de construir isso, entender como é que funciona. Os homens são muito mais práticos, isso não tem como negar, né? Então, às vezes, um relacionamento homem-mulher fica meio fragilizado e a gente atende pessoas assim, porque a mulher quer que ele entenda os fundamentos daquela situação e a gente fala assim, você já falou A, B, C? Não, estou tentando ver se ele lê meu pensamento, se ele percebe o quanto eu estou triste. Né? Razão. Sim. A razão mostra que a gente tem linguagens diferentes. Isso é muito interessante. Sim. E às vezes a gente dá esse toque, né? E a pessoa... Não, com certeza. E quando é o toque positivo, ótimo, porque a nossa mente, né? Ela recebe, ela aceita com muita facilidade as sugestões. Né? Então a gente precisa... Que diga o hipnoterapeuta, maravilhoso. A gente precisa ter muito cuidado com o que a gente diz, porque as palavras de verdade têm muito poder. Né? As palavras, elas constroem, mas elas destroem com muito mais facilidade. Né? A parte, palavras negativas, falas negativas, elas são muito mais fortificadas na mente do ser humano do que as palavras positivas. Você pode dar 10 elogios, você pode receber 10 elogios, mas se uma única pessoa te fizer uma crítica negativa, a crítica negativa vai pesar muito mais do que as 10
falas positivas que você teve. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente deve colocar isso na balança e até fazer uma autocrítica mesmo, fazer a pergunta, poxa, eu tive 10 pessoas que me falaram positivamente sobre isso e uma me falou negativa. Será que é essa que tem que pesar mais? Não é, né? A gente precisa colocar e fazer realmente uma autoanálise sobre aquelas questões, se é possível que a gente melhore. Né? E aí a gente fala isso com coisas complexas, mas com coisas simples. Por exemplo, você se arruma toda bonita, todo bonito para ir numa festa e as pessoas te elogiam. Mas aí chega uma e fala assim, nossa, teu cabelo não ficou bonito desse jeito. Pronto, já acabou. Né? Eu vou lá no espelho e vou me perguntar, nossa, será que é isso mesmo? Será que eu estou bem? E eu já não tenho muito esse problema com o cabelo, né? Mas mulher com certeza sempre tem. Pois é, então a gente tem que ter muito esse cuidado. Quando a gente fala de uma criança, se no momento de raiva a gente chama o nosso filho de burro, é uma sugestão que a gente está tendo, está dando para ele. E se ele aceitar aquela sugestão, ele vai se sentir burro pro resto da vida. E ou muitas talvez vezes se coloque burro para te agradar. Isso também é tão triste. Sim. Mas é tão real, não é? Eu me Muito. limito para não contrariar o que planejaram para mim. Muito. Seu safado, né? Isso e aquilo. Então, tudo isso que a gente vai colocando e repetindo, principalmente para as crianças, né? Porque de 7 a 10 anos de idade, o cérebro da criança ela não tem muitas referências. Então, muitas coisas que a gente trata dentro do consultório está ligado à nossa infância. Eu já falei isso em outros programas, né? O que entra é o adulto para ser tratado, mas a gente acaba tratando a criança interior, porque aquela criança ela passou por alguns momentos na vida infantil dela que ela não tinha muita referência e o que foi falado para ela virou verdade pro resto da vida dela. Então, às vezes, a pessoa não tem realmente a autoestima, a coragem, a força que todo ser humano deveria ter, porque isso foi plantado na cabeça dela lá atrás. Mas é só quando criança? Não. Se você tem uma esposa, ou um esposo, ou um companheiro, ou no teu trabalho, que a pessoa está sempre ali falando que você não é competente, que você não é capaz, que tudo que você está fazendo está errado, e você aceita essas sugestões, você vai realmente acreditar que tudo que você faz não presta. Isso é um grande problema. Então, não aceite sugestões negativas, porque você, novamente, não nasceu para ser pequeno, você é grande, você nasceu para impactar a vida de outras pessoas, para ser cada vez melhor, mas entenda que o melhor é crescer 1% todos os dias. É buscar o autoconhecimento todos os dias para que você possa melhorar a sua vida e a vida das pessoas que estão ao redor. Então, levando para o ambiente profissional, muitas vezes você está começando numa empresa, você ainda não entendeu a dinâmica, e aí você leva uma bronca, né? É óbvio que a bronca deveria vir de uma maneira educada, né? De uma maneira construtiva, mas não é contigo. Às vezes o chefe não estava num bom dia também, né? A gente precisa aprender a entender também as diferenças. Inteligência emocional. Inteligência emocional. Fechou. É isso mesmo, inteligência emocional. É entender aquele momento e absorver aquele momento e sem fazer com que isso doa no seu coração, né? Olha, me chamou a atenção, vou absorver, vou ver agora. Claro que... Não fiquei feliz, mas... Isso. Como você muito bem colocou, a gente deveria ser chamado num canto e falar só com a pessoa. Isso que os líderes deveriam fazer. Um líder ou então, isso. chama todo mundo e fala de forma genérica, sem apontar o dedo para ninguém, para que todos entendam o recado, né? Mas não chamar a atenção na frente de todo mundo para humilhar ou para fazer com que aquela pessoa se sinta aí o outro tá humilhada. Errado. Entretanto, mesmo quando isso aconteça, aí, se você de verdade tem a inteligência emocional, você vai absorver aquilo e aí você vai ter aquilo como um desafio. Agora, na próxima vez, você vai ver o que eu vou apresentar. Ele me chamou a atenção, agora eu vou fazer para que ele elogie na frente de todo mundo, para que as pessoas entendam o quanto eu posso melhorar. Aí, se ele não fizer, dane-se. Eu fiz o meu melhor. Você melhorou. Exatamente. É depender cada vez menos do julgamento do outro, do elogio, da crítica, mas com inteligência emocional, fazer com que essas situações tenham o peso que elas merecem. E não que fiquem registradas, como você falou. Só o ruim vai ficar registrado se a gente não se cuidar só. Se a gente não se cuidar, você só vai ouvir a coisa ruim. E aí, vai que você já tem aquele pedacinho de autoestima em baixa naquele momento. Nossa, aí que você aumenta mesmo a encrenca. Maravilha, Carla. Bom demais, né? Demais. Outra coisa que a gente fala sem parar. Isso. Gente, eu fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade de compartilhar com vocês tudo de bom que a gente vive e aprende no nosso consultório. Então, aguardem que a gente vai falar de um tema muito legal no próximo programa, que é felicidade. Muito bem. Será que você é feliz?
Assista o próximo programa que você vai saber. Até lá. Até lá.